Olá, tudo bem? Muita gente não sabe, mas a infertilidade é uma doença do sistema reprodutor masculino ou feminino que se caracteriza pela incapacidade de conseguir uma gravidez após pelo menos um ano de tentativas. Querer ser pai, querer ser mãe e não conseguir realizar esse desejo naturalmente pode causar sofrimento, exclusão social e até problemas no relacionamento. Mas há 40 anos ganhamos um grande aliado na luta contra a infertilidade. Em 1984, nascia o primeiro bebê de proveta brasileiro graças à fertilização in vitro. E essa é uma das técnicas que podem ajudar não apenas homens e mulheres inférteis, mas também os casais homoafetivos e pessoas que querem realizar o sonho de ter um bebê e começar uma família, mesmo sem ter um companheiro ou uma companheira. No Opinião, vamos conversar sobre os avanços da medicina e o que diz a legislação sobre o assunto, o que pode e o que não pode ser feito nos dias de hoje. Comigo, a obstetra especializada em reprodução assistida, a doutora Thaís Domingues, e o coordenador do setor de reprodução humana da Unifesp, o doutor Renato Fraieta. Sejam muito bem-vindos, é um prazer ter vocês aqui hoje comigo. Doutor Renato, queria começar do começo, né? O que é a infertilidade e quais são as principais causas? Infertilidade definimos como a dificuldade de conseguir uma gestação no intervalo maior ou igual a um ano, tendo relação e sem evitar. Tem umas nuances aí na definição, porque a gente considera isso para mulheres até 35 anos de idade. Então, para mulheres, casais em que a mulher tem menos de 35, se não conseguir engravidar em até um ano, ainda tudo bem. Em um ano é o que a gente considera de período, se passar de um ano, procurar ajuda médica. Mas para mulheres acima de 35 anos, nós recomendamos que, se não conseguir engravidar em um período de 6 meses, ou algum dos dois já tem algum fator conhecido, não ficar esperando mais. Com 6 meses já procura ajuda médica. Porque o tempo está passando, né? O tempo está passando e aí fica, né, uma corrida contra o tempo. Doutora Thaís, quando um casal procura, né, um médico especialista em reprodução assistida, né, e fala, poxa, estou tendo dificuldades de engravidar, quais são os exames, quais são as investigações que vocês fazem para determinar se alguma coisa está errado, se eles realmente têm um problema de infertilidade? A ideia é tentar remeter ao que seria uma chance natural de gravidez. Então, para engravidar naturalmente, o homem precisa ter um sêmen adequado, então o primeiro exame de todos é o espermograma para o homem. A mulher precisa ter as suas ovulações mensais, regulares, adequadas, então a gente avalia a reserva ovariana da mulher de duas formas, com ultrassom, contando os folículos que ela tem nos ovários, a soma desses dá uma ideia de qual seria a reserva, o estoque, se está adequado para a idade ou não, e um exame de sangue que chama hormônio antimileriano. Em conjunto, os dois dão uma ideia muito boa de reserva ovariana. Os hormônios, né, para ter uma ideia se ela ovula todos os meses, e o caminho entre o óvulo e o espermatozoide, que são as tubas, né, as conhecidas trompas. Esse exame ele chama esterossalpingografia. Então, esse eu falo que é o tripé inicial que todo casal que tenta engravidar precisa ter avaliado para ter uma noção se está mais fácil ou mais difícil. E às vezes, né, nessa trajetória de exames, você encontra ali um probleminha na mulher, às vezes é no homem, às vezes nos dois, isso acontece? Sim, super frequente. Mais ou menos uns 30%, 40% para cada um dos dois e uns 20% os dois têm um pouquinho de problema. Às vezes é um pouco maior em um pouco maior no outro, mas é super importante e a gente sempre enfatiza, né, Renato, que a pesquisa é sempre do casal, nunca é só da mulher e nem só do homem. Então, muitas vezes, a mulher que vai com frequência ao ginecologista tem todos os seus exames avaliados e o homem foi esquecido. Então, é super importante essa avaliação conjunta. E pode acontecer de vocês fazerem investigação no casal e não encontrar nada e mesmo assim eles não conseguirem engravidar? É super importante pesquisar endometriose. Endometriose é uma das causas principais para trazer alteração tubária. E a grande maioria também das pessoas remete e liga a endometriose a ter muita cólica, muita dor à relação, dor na ovulação. Só que cerca de 10, 15% das mulheres que têm endometriose não tem sintoma nenhum. Silencioso. Silencioso. A gente precisa lembrar que a infertilidade é um dos sintomas, né? É que ela passa de uma maneira muito obscura, então a endometriose é um pouco ingrata. Então, muitas das causas de infertilidade, né, dos casos de infertilidade sem causa aparente, hoje em dia a gente sabe que é de uma mulher que tem endometriose, por exemplo. Então, esse número de sem causa aparente caiu para menos de 5%.
Doutor Renato, eu falei sobre a fertilização in vitro na abertura do programa dessa efeméride, né? Faz 40 anos que o primeiro bebê de proveta nasceu no Brasil, né? No exterior foi um pouco antes, 78. Acho que 78, né? Mas a fertilização in vitro, ela não é o único caminho, né, para que esses casais inférteis consigam ter bebê, né? Eu queria que o senhor explicasse o que é a fertilização in vitro e quais são as outras técnicas também possíveis, né, de fazer com que esse casal que tem problemas de fertilidade consiga realizar esse sonho de ter um bebê. Então, a fertilização in vitro, basicamente, é aquilo que aconteceria na tuba, na trompa de uma mulher. Então, o laboratório faz aquele papel. Então, o laboratório vai permitir o encontro do óvulo pelo espermatozoide e o desenvolvimento embrionário e a transferência desse embrião diretamente para o útero da mãe, da futura mãe. Então, vocês pegam esse óvulo da mulher, o espermatozoide, e fazem esse trabalho no laboratório. Isso, aí tem duas técnicas. A FIV, que é a clássica, né, de 78, e tem a ICSI, que é por injeção do espermatozoide dentro do óvulo, que surgiu em 92. São essas duas técnicas, mas ambas são chamadas de fertilização in vitro. É importante avaliar o casal. Que depende da necessidade dele, né? Do diagnóstico, e aí para cada diagnóstico vai ter um tratamento, que pode ser dela, dele ou dos dois. Então, um homem pode ter varicocele, que são varizes no escroto, que em via final aumenta a temperatura e isso leva a um estresse oxidativo e prejuízo da produção de espermatozoides. Isso tem tratamento cirúrgico. Então, você pode operar esse homem e esse é o nosso papel, né? Não só fazer fertilização in vitro, mas tentar trazer para o natural. Se ele melhora o potencial e eles engravidam natural, né? Olha que beleza, né? Como a doutora Thaís estava falando aí agora há pouco. Uma mulher com endometriose, ela pode, se tiver indicação, tem um sofrimento muitas vezes por diminuição de qualidade de vida, ela pode fazer uma cirurgia chamada videolaparoscopia, que melhora, né, o objetivo é melhorar a qualidade de vida e pode melhorar o potencial fértil e pode até obter uma gestação natural. Temos técnicas mais baixa complexidade comparada com a in vitro, que é a inseminação intrauterina, que nada mais é que a deposição de um sêmen preparado do marido e colocado dentro do útero da mulher no dia que ela está ovulando, né? Então, facilitando o encontro do óvulo pelo espermatozoide. Então, é uma técnica mais simples, não é só in vitro. Então, tem reversão de vasectomia para homens vasectomizados, reversão de laqueadura para mulheres laqueadas. Então, tem várias situações que nós podemos e devemos tentar trazer para o natural e, claro, se não for possível, não indicado, o in vitro. Doutora Thaís, às vezes esse casal não tem dificuldade no primeiro filho, mas tem no segundo. E aí, por diversos motivos, né? Às vezes porque essa mulher está mais velha, ela quis adiar esse segundo filho, né? Existem formas desse casal ou dessa mulher preservar essa fertilidade para um segundo filho ou para um adiamento dessa maternidade mesmo, se ela assim desejar? Sim, Rita, isso é super importante, porque cada vez mais a mulher inserida no mercado de trabalho, né, galgando seu espaço ali ou decidindo, a pílula trouxe muito essa decisão para as mulheres, né, de poder postergar a maternidade. Só que em contrapartida trouxe também o enfrentamento da infertilidade. Então, nós não podemos decidir isso lá na frente, a natureza não é justa conosco. Então, todo casal, e hoje em dia isso faz parte do planejamento familiar, que na época das nossas mães e avós era de poder postergar e quantos filhos essa mulher queria ter. Então, ao invés de ter vários filhos porque não tinha método muito eficaz, a pílula trouxe esse poder. Agora mudou um pouquinho. O nosso planejamento familiar é, ok, você quer ter filho agora? Não. Então, vamos tomar alguma atitude. Quer ter filho agora? Quero. Quantos filhos você pensa em ter? Pensa em ter mais do que um filho? Você já está com 35 anos. O seu segundo, talvez você esteja com 38, 40. Então, é bom também se preservar. Então, para isso, é super importante encaminhar para um especialista para a gente fazer. O ginecologista pode fazer isso também, entendendo que é um desejo da mulher, do casal, enfim, encaminhar para um especialista. Mas a gente pode fazer, e a técnica hoje em dia é congelamento. Congelamento dos óvulos. Pode tanto ser de óvulo quanto de embrião. Então, um casal que tem uma união estável, muitas vezes eles preferem até congelar embriões. Mas na maior parte das vezes a gente indica o congelamento de óvulos, principalmente quando a mulher tem uma reserva ovariana boa, aquilo que eu falei lá no comecinho, quando tem uma quantidade de óvulos legal, ou quando ela tem, quando ela tem menos do que 35 anos. Porque daí a perspectiva futura no descongelamento de óvulo, chance de gravidez, tudo isso, ela é maior. E aí, se eu decido congelar meus óvulos com 30 anos, vamos supor, tive um filho, decidi congelar com 30, e vou ter filho com 40, com mais de 40, quais são as minhas chances?
de quando você tinha 30 anos. Isso Esse é que é ótimo, super importante. é uma máquina do tempo É, de mais ou fertilidade. menos, mais ou menos. Uhum. Mas a ideia não é trazer uma garantia para essas mulheres, mas trazer uma excelente opção. Então, uma melhor chance. Esse é o fundamento do planejamento. Por isso que é super importante tomar essa decisão antes dos 35, mas esse conceito tem mudado também um pouquinho, porque nós temos enfrentado cada vez mais mulheres com uma reserva ovariana baixa e às vezes até falência ovariana prematura. Então, a ideia é, chegou nos 30, entender a sua fertilidade. Não precisa congelar naquele momento, mas entender a sua fertilidade e começar a ter esse enfrentamento. Ela quer engravidar cedo, não quer engravidar cedo. Então, já vai buscar uma opinião, um aconselhamento em relação à preservação da sua fertilidade. Agora, doutor Renato, tudo isso é muito caro, né? E as pessoas, a infertilidade não escolhe classe social, né? Então, a gente tem casais de baixa renda, casais que têm dinheiro para fazer um tratamento numa clínica privada, né? Quais são as opções de pessoas que querem tanto um tratamento de fertilidade, fazer uma FIV, procurar uma opção para saber o que está acontecendo com aquele casal que não consegue engravidar no sistema público, né? O Brasil é gigante. Existem opções que são pagas pelo SUS? Então, acho que já foi até mais caro no passado. Hoje está até mais popularizado e muito frequente, como é possível ver por aí. Os tratamentos em reprodução assistida não são cobertos pelo SUS, não tem código, né? O que acontece, até o último levantamento, que foi no começo do ano que eu fiz, existem 12 serviços no Brasil que recebem uma verba de alguma maneira, ou federal, ou estadual ou municipal, mais frequentemente estadual, municipal, como acontece também em 2 serviços em São Paulo, que recebem verba e utilizam essa verba para tratamentos em reprodução assistida. Mas isso não é uma frequência, né? Assim, isso não é coberto pelo SUS. Tem serviços, por exemplo, que facilitam, aquilo que o SUS cobre, né, fazem até onde o SUS cobre, e demais faz aquilo, né, a paciente paga aquilo que o SUS não cobre e faz o tratamento. Então, de uma maneira de facilitar. Os planos de saúde também não são obrigados a cobrir os tratamentos de reprodução assistida. Então, realmente, é uma situação difícil, ainda isso tem que... o Brasil é muito grande, não tem esse acesso para todas as pessoas que precisam, até comparativamente, nós fazemos um grande número de tratamentos no Brasil, mas comparativamente com outros países da América Latina ou da América do Sul, nós fazemos até que proporcionalmente um número até menor do que outros países que fazem proporcionalmente mais tratamentos de in vitro do que nós fazemos. É uma pena, né? Porque infertilidade é uma doença, né? Sim, e doença requer tratamento, não é um luxo, né? Engravidar não é um luxo. Doutora Thaís, a senhora trabalha numa clínica privada, né? Existem formas desse casal que busca uma clínica privada bater parte desse tratamento, fazendo doação de óvulos, doação de embriões? Como é que isso funciona? Existe, depende da clínica também. A própria clínica pode fomentar esses tratamentos mais sociais. Então, na clínica que eu trabalho, a gente tem um lado mais social e faz alguns tratamentos, mas muito menos do que precisaria ser feito, mas é um começo. Um casal que chega na clínica, ele pode, se a mulher for jovem, tiver uma reserva ovariana boa, sem endometriose, né, o fator mais ligado ao homem, ela pode também se candidatar a doar seus óvulos. Em contrapartida, ela consegue um desconto, é o que a gente chama de doação compartilhada. Então, ela faz o tratamento dela e compartilha parte dos seus óvulos com uma mulher que não consegue mais obter ou não tem qualidade adequada e precisa recebê-los, né? E elas não vão se conhecer, não obviamente. se conhecem. No Brasil, esse tipo de doação ela é anônima, então ela não pode ser remunerada, então é uma troca de favores, vamos dizer assim, e tem que ser obrigatoriamente anônima. A doação ela pode ser de outra forma, mas essa, né, a compartilhada, é obrigatoriamente anônima, tá? Só que no Brasil também, para a doação de óvulos, é uma proporção muito pequena essa das mulheres que doam seus óvulos, as mulheres em tratamento. Porque é raro que elas não tenham nada alterando a sua fertilidade. E é muito raro também que nós, nas clínicas particulares, tenhamos as mulheres mais jovens. Geralmente, a média de idade das pacientes que eu trato é de 37 a 44. Então, uma média de 38 a 40, né? Então, realmente... é um público que realmente não pode doar seus óvulos, mas existe sim essa possibilidade.
Uma outra forma também, as mulheres que têm as doenças, como o Renato falou, o Dr. Renato falou, reconhecida pelo SUS, que é uma endometriose, que é uma varicocele, então elas conseguem eventualmente entrar com liminares em relação ao seu plano de saúde para que seja liberado o seu tratamento ou parte dele. É um pouco capcioso isso, porque já existiram pacientes que tiveram o seu tratamento liberado e depois o convênio acabou ganhando a causa e elas tiveram que arcar com o custo. Mas, principalmente para endometriose, muitas já conseguiram isso, sim. E a reprodução assistida abre portas para que pessoas LGBTQIA+, também tenham a oportunidade de gerar um bebê, de formar suas famílias. Depois do intervalo, uma conversa que eu tive com o casal Bruno e André, que graças à doação de óvulos e um útero de substituição de uma prima, eles esperam a chegada do filho deles, o Caetano, para o começo de outubro. Não sai daí, a gente já volta. Estamos de volta com a opinião, comigo, obstetra especializada em reprodução assistida, a doutora Thaís Domingues, e o coordenador do setor de reprodução humana da Unifesp, o doutor Renato Fraieta. A barriga solidária permite ao casal, hétero ou homoafetivo, gestar um bebê no útero de uma terceira pessoa. Há regras muito específicas, para esse procedimento. E eu conversei com o Bruno e com o André, eles são pais de primeira viagem e com a ajuda de uma prima fizeram tudo dentro da lei para realizar o sonho de ter um filho. A gestação está no 5º mês e o Caetano deve vir ao mundo no início de outubro. A gente não sabia como isso iria acontecer, mas nós sabíamos que seríamos pais um dia, né? Se ele viria por adoção, ou se ele viria de uma barriga solidária. A gente começou a pesquisar muito, fizemos uma consulta na clínica e aí a gente levou uma prima nossa, uma prima do André, que tinha visto a nossa história e falou assim, não, eu quero abençoar essa família de vocês com um sonho de um filho. E aí, então, a gente, como é um parentesco um pouquinho mais distante, a gente deu a entrada pro pedido para ela ser nossa barriga solidária. Foi um processo longo aí, foi 9 para 10 meses, até chegar a autorização do CFM, né, que é o Conselho Federal de Medicina, concedendo favorável a utilização do útero dela para gerar o nosso filho. Vocês fizeram, então, tudo certinho, como tem que ser feito, para garantir essa paternidade dupla de vocês? A clínica manda todos os documentos necessários para quando o Caetano nascer, a gente registrar ele. Ele não tem mãe, ele tem uma doadora de óvulos, que doou os óvulos dele, e aí no registro ele vai ter o nome de 2 pais. Como é que está a expectativa para o nascimento desse filho de vocês? Já está programado para o dia 10 de outubro, né? Se tudo correr bem, é para ser nessa data. E a gente não vê a hora de pegar ele no colo, de ver o jeitinho dele, o rostinho e tal. A gente se pega chorando muitas vezes, né? É um sentimento de não acreditar que isso está acontecendo. Tipo, que o Caetano tá para chegar e que a gente vai realizar o nosso maior sonho, né? A maior conquista de vida. Talvez a gente não tenha uma emoção tão grande quanto essa, assim, de felicidade, de explosão de amor, de afeto tão grande, assim, quanto a gente está vivendo hoje. A gente tem o apoio da nossa família, é claro, isso já era de se esperar, só que o apoio profissional de médicos, de orientação, da nossa prima, assim, é muito importante, né? Assim, a gente está bem respaldado, né? São as emoções da gravidez, né? Da gestação. E que o Caetano chegue com muita saúde, né? Que é o que é mais importante. Doutor Renato, queria pegar o gancho do Bruno e do André para falar o que o CFM prevê sobre esse útero de substituição, né? Eles explicaram aí muito bem que não existe essa figura da mãe, né? Eles são os pais do Caetano. Esse útero foi emprestado para gestar esse bebê, né? O que o CFM prevê? Quem pode ser essa pessoa para ajudar um casal como eles a trazer um bebê ao mundo?
quem vai gestar por eles, o CFM, né, a resolução do Conselho Federal de Medicina, prevê que seja uma mulher parente de um dos dois, pode ser de qualquer um dos dois, né, até 4º grau, ou seja, mãe, irmã, prima, tia, filha, sobrinha, né? Essa seria, né, pela rede aí sanguínea, né? Então, até 4º grau. Ela precisa ter um filho vivo, né? E até 50 anos de idade, né? O que não deve passar de 50 anos para gestar, né? É assim que, então, e não pode envolver caráter lucrativo ou comercial. Esse aqui é o que é prescrito, né? O que é previsto para uma útero substituição. E não pode ter o aluguel, né? Não pode ser barriga de aluguel. Esse útero solidário, essa mulher que faz essa gentileza para alguém da família, ela não pode ser a doadora dos óvulos, ou seja, ela não pode ser a mãe biológica desse bebê, mesmo que ela tiver óvulos viáveis. Não pode ser a mesma pessoa. Então, assim, pode, a doadora, desde 2021, pode ser uma parente até 4º grau, aí vai depender quem vai entrar com o espermatozoide, de modo que não incorra em consanguinidade. Sim. Mas pode ser uma parente até 4º grau do outro, por exemplo, né? E aí fazer a fertilização. Mas essa mulher que vai doar o óvulo, sendo conhecida por ser parente, não pode ser a mesma que vai gestar. Né? Não, aí não. E aí, então, eles tendo uma doadora parente que não incorra com sanguinidade, né? E uma outra moça que possa gestar por eles, também, aí tudo bem, mas não pode ser a mesma. Né? Essa moça que vai doar também tem que ter até 37 anos de idade, não ter doença infecciosa nem genética sabida nem nela nem na família. Doutora Thaís, eles estão muito orientados, né? Eles são ótimos influenciadores para passar essa informação. Né? Fazer tudo certinho, do jeito que eles fizeram, com a mediação de uma clínica, é importante para garantir que todo esse processo seja legalmente viável e seguro para eles, né? Sim, é extremamente importante, até mesmo assim, desde a parte social, emocional, né? É importante que tudo esteja bem estabelecido, e foi o que você falou. Eles estão muito bem orientados pela clínica, buscar informação em relação a isso também. Mas na parte legal também isso é fundamental, porque a clínica fornece, como eles já explicaram tudo bem direitinho, todos os documentos. Então, todos os que vão pertencer, as pessoas que vão pertencer àquele processo, àquele tratamento, precisam passar por psicólogo, mostrando ciência em relação ao procedimento, quem vai ceder o útero, ter total ciência de que ela não vai ter nenhuma participação naquela maternidade, como eles falaram, né? Naquela parentalidade. E eles também, ciência disso. E com isso a clínica faz com que todos assinem contratos, termos de anuência e essa ciência. papelada é importante para levar para o cartório, né? E depois de tudo isso assinado, a clínica faz um relatório do tratamento que vai ser anexado a toda essa documentação para que possa ser registrada essa criança. Sem isso, a criança não pode ser registrada. Outra questão que eu acho muito importante, agora casais diversos, homoafetivos ou não, né? Fizeram tratamento, tiveram o primeiro bebê, deixaram embriões congelados, se separaram, né? De quem que é esse embrião? Esse embrião pode ser utilizado? Como é que é isso legalmente, doutor? Aí vai depender primeiro, se puder ter um acordo entre as partes, melhor coisa. Então, prévio, acordo prévio. Prévio sempre é necessário, mas mesmo depois, houve a dissolução do matrimônio, né, ou da união. Decidiram, então, o que vai fazer com os embriões que sobraram? O ideal é o descarte, aí isso não está previsto na última resolução, mas de acordo com cada clínica e que seja uma coisa bem coerente, depois de um tempo de congelamento, o casal ambos assinam e pode descartar o embrião. Ou pode doar para um outro casal que não consegue produzir o embrião. Agora, se houver, claro, uma incompatibilidade, os dois não concordarem, aí é claro que isso vai para juízo, né? E não importa se é homo ou heteroafetivo, né? Aí isso vai para juízo e o juiz vai decidir o que faz, né? Porque isso pertence aos dois, né? Os embriões pertencem aos dois. Os dois precisam estar de acordo com o destino disso. Doutora Thaís, existe uma idade máxima que é permitida a reprodução assistida em mulheres e homens? Sim, principalmente para as mulheres, na verdade, a resolução recomenda que os tratamentos sejam feitos até os 50 anos, mas em alguns casos raros, o tratamento pode ser feito acima disso, desde que essa paciente precise ser muito bem avaliada, ela seja muito bem avaliada, tenha uma saúde plena, não tenha nenhuma intercorrência, uma comorbidade
que possa levar um maior risco para ela ou para o bebê. Então, ela precisa ter avaliação psicológica, psiquiátrica, do ginecologista que vai assisti-la durante a sua gravidez, cardiologista. Então, geralmente é um excesso de cuidado, porque muitas vezes, até para ser uma barriga solidária, a mãe de um deles se dispõe, se disponibiliza. Eu tive um caso que a irmã de um deles se disponibilizou e ela tinha 53 anos. Então, mais saúde plena, magra, não era tabagista, não era sedentária, assim, toda a saúde bem avaliada, a gestação foi super legal, o bebê nasceu a termo, então precisa ser uma decisão muito consciente. Mas a recomendação do Conselho Federal de Medicina é até os 50 anos. E para o homem? Para o homem é muito difícil. Para o homem não tem limite. A natureza foi mais boazinha. A natureza foi mais Pois é. boazinha. Ela não é justa conosco, mulher. Bom, eu tinha muitas perguntas. Muito obrigada pela presença de vocês, né? A opinião, infelizmente, fica por aqui. Eu queria agradecer a presença da obstetra especializada em reprodução assistida, a doutora Thaís Domingues, e também o coordenador do setor de reprodução humana da Unifesp, o doutor Renato Fraieta. Você pode rever esse programa no YouTube ou no aplicativo Cultura Play. Acesse os conteúdos da TV Cultura de onde estiver, sempre de graça. Até a semana que vem. Tchau.